Agora o príncipe deste mundo há de ser lançado fora. Quando eu for elevado da terra, atrairei para mim todo o ser. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Sexta-feira, 10 de outubro, nós estamos começando mais um dia, colocando a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos trabalhos, as pessoas que nós amamos, né? Familiares, amigos, aquelas pessoas que estão doentes, que estão desempregadas, que estão viajando, que estão trabalhando. Nós queremos interceder, pedir que o Senhor alcance cada uma delas, traga uma bênção toda especial sobre suas vidas. Aquelas que estão distantes do amor de Deus, que nós possamos orar para que elas possam se aproximar, voltar, estar mais perto do Senhor, porque é de fato perto de Deus que a nossa vida se encaixa, que nós encontramos a tão sonhada e a tão buscada felicidade. Que bom que eu e você estamos aqui começando o dia, nos conectando com Deus, ouvindo o seu santo evangelho. Eu recomendo que você compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ter esse contato, essa intimidade e essa formação, porque diariamente estamos aqui ouvindo e aprendendo um pouco mais com o Mestre de Nazaré, com a sua sabedoria. O evangelho hoje está em Lucas, capítulo 11, versículos do 15 ao 26. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus corações, seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: voltar para minha casa de onde eu saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada, então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho hoje muito forte. Jesus, mais uma vez, num diálogo, numa conversa com aqueles religiosos, né, que estavam ao lado do Mestre, estavam ao lado de Jesus, mas ao invés de se permitirem aprender com Jesus, eles estavam ao lado apenas para criticar, eles estavam ao lado apenas para criticar, julgar, para buscar o defeito. E aqui eu já quero trazer que a gente possa tomar muito cuidado com aquelas pessoas
que elas estão sempre olhando o lado ruim das coisas, elas estão sempre querendo dividir, elas estão sempre levantando alguma causa de alguém que está ausente, levantando algum ponto, fazendo alguma crítica. É muito perigoso. Por quê? Porque essas pessoas, elas estão trazendo divisões. E o evangelho hoje, ele fala muito sobre essa divisão. Ele começa, aquelas pessoas não tinham o que falar de Jesus, Jesus estava expulsando um demônio, e Jesus estava fazendo sempre o bem, curando o cego, fazendo o aleijado andar, expulsando o demônio, e como que não tinham o que falar de Jesus, eles disseram que Jesus estava expulsando o demônio através de Beelzebu, através de outro demônio. E Jesus meio que fala para eles, né? Vocês estão doidos? Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Como é que Beelzebu pode expulsar Beelzebu? Como é? Isso não pode acontecer, porque todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa sobre outra casa. Tá, vocês estão dizendo que eu expulso por Beelzebu. E os filhos de vocês? E nas sinagogas, quando vocês estão expulsando em nome de quem? Sabe, não faz sentido. Mas é daqui onde as pessoas falaram até de Jesus, imaginem, quem dirá da gente? E infelizmente é assim. Mesmo quando às vezes as pessoas não têm o que falar, elas procuram algo para falar, para criticar. Mas eu não quero ficar preso apenas a essas pessoas que estavam criticando Jesus, mas eu quero trazer essa frase de Jesus que para mim é muito forte. Todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Toda loja dividida, toda família dividida, todo grupo dividido, toda igreja dividida, toda comunidade dividida, toda associação dividida, todo grupo dividido. Sabe? Cuidado com a fofoca, cuidado com aquelas pessoas que ficam falando mal de um, falando mal de outro. Nas suas costas ela vai falar mal de você também. Essa pessoa, ela está sendo usada pelo espírito da divisão. Às vezes a gente acha o nome feio, diabo. Diabo a gente acha o nome feio. Mas diabo, ele vem de diablo. Diablo vem de divisão, divisor. O diablo é o divisor. Então é até bonito entender isso, porque ao invés da gente ver o diabo como aquele bonequinho com chifrezinho e com rabinho e com ferrão na mão, não. Imagine o divisor. Imagine uma mulher bonita que vem para dividir, um homem bonito que vem para dividir. Imagine uma pessoa que tem uma conversa mansa, que vem lá por trás da serra, com aquela carinha de besta, mas tá dividindo, é diabo. O diabo vem para dividir. Tudo aquilo que vem para dividir uma família. Você tem uma relação muito boa com um amigo, alguém vem para colocar coisa no meio para separar, é diabo. Você está num relacionamento muito bom com os teus filhos, alguém vem para dividir, é diabo, divisor. E Jesus, ele vem justamente para expulsar esses divisores, tirar esses divisores de perto. E todo ser humano que está com esse espírito de divisão, de contenda, de fofoca, de intriga, e aonde ele chega, ele leva isso. Só que ele não é isso. Jesus o ama e Jesus quer recuperá-lo. E Jesus expulsa o demônio. Só que Jesus, no final desse evangelho, e eu quero trazer aqui de uma forma muito rápida, quando ele libera, o demônio, ele fica vagando por lugares desertos. Aqui não é fala minha, tá? Ouça novamente o evangelho. É o próprio Jesus que está dizendo isso. Ele fica vagando. E como ele não encontra, às vezes, um outro lugar, ele fala, vou voltar para casa. E quando ele volta para casa, que ele vê uma casa arrumada, limpa, Jesus fala isso, não é eu que estou dizendo, Jesus fala. Então aquele ser humano que começou até um processo de mudança, de conversão, mas cabeça vazia é a oficina do diabo. Se você era divisor e hoje você não é mais, você tem que todos os dias estar em oração e pedir a presença do Espírito Santo, para que esse divisor, esse diabo, esse Beelzebu, quando ele voltar para buscar encontrar a casa novamente,
ele encontra essa casa ocupada pelo Espírito Santo, ocupada por Nossa Senhora, ocupada pelos santos anjos do Senhor, ocupada por nossos santos, ocupadas por nosso Deus, ocupada pela palavra do Senhor, ocupada pelas boas ações, pela caridade, pelo bem que estamos fazendo, pelo cuidado com o meu casamento, pelo cuidado com a minha casa, pelo cuidado com a minha família, pelo cuidado com a honestidade, com os valores. Esse espírito, quando voltar, ele não pode encontrar uma casa vazia, porque casa vazia é a oficina do demônio. Ele vai entrar e ele não entra só, ele volta com mais 7 espíritos. Isso não é fala minha, é o próprio Jesus que está trazendo isso aqui hoje, através desse evangelho. Então, meu irmão, minha irmã, cuidado, não permita o divisor nem a divisora na tua casa. Se identificou, tira, corta, não permita. E não permita deixar a tua casa, o teu coração vazio. Enche da presença de Deus, enche do Espírito Santo. E por isso que nós estamos fazendo muito bem, começando já o dia falando: Senhor, vem na minha vida, Senhor, toma a frente, Senhor, enche-me. Não deixa nenhuma brecha, não deixa nenhum espaço para o encardido, para aquele que é o divisor. Peça, ore, peça ao Espírito Santo. E hoje é sexta-feira, abre mão de uma refeição, faz um jejum nessa causa. Senhor, eu vou fazer um jejum aqui para me encher mais ainda do teu Espírito e da tua presença. Um ótimo dia para você, meu irmão. Deus te abençoe. Até amanhã.